Amém? Vamos estar começando mais uma noite de mais um culto, de oração. Vamos estar orando primeiro, para que o Senhor possa estar nos usando, possa estar falando conosco. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, Pai, pela sua proteção, Pai. Eu te peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa, Senhor, nos usar, Senhor, para falar com a sua igreja, para falar, Pai, com quem está, Pai, nos ouvindo, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, nos usa, Pai, com o seu poder, com a sua presença. Recebe, Senhor, o nosso louvor, fala, Senhor, conosco, fala, Senhor, com a sua igreja, Senhor, que precisa, Pai, ouvir a sua palavra, nos ensina cada dia mais a sermos, Senhor, novas pessoas, Pai, novos, Senhor, adoradores, Senhor, que a gente possa aprender, Pai, a sermos cada dia mais um servo fiel, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar começando, abrindo a Bíblia em João 6, 25. Amém? Antes, essa passagem, ela é muito especial, muito importante. Glória a Deus. E antes de começar, entrar, só para lembrar, antes de entrar nesse versículo, Jesus, aleluia, ele fazia diversos milagres, a gente sabe da história, né? Ele operava maravilhas no meio do povo. E certa vez, uma passagem muito conhecida, o Senhor, ele operou uma maravilha tão grandiosa, ele alimentou uma multidão, né, que estava sedento, estava passando fome, a gente sabe que naquela época a pobreza era grande, né, no meio da sociedade, né? Quanto mais que a gente volta na história, mais a gente vê uma grande desigualdade, né, no meio do mundo, né? A riqueza se concentrava na mão de poucos, e o povo, ele estava sofrendo, e precisava de pão, precisava de alimento. E o Senhor, como grande e misericordioso, bondoso que é, ele fez esse milagre, né? Ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma grande multidão. Isso fez a fama de Jesus crescer de uma tal forma que as multidões, né, iam em busca dele. E aí a gente vê essa passagem que logo depois desse sinal, dessa maravilha, uma certa multidão foi atrás de Jesus, né? E a gente pode começar aqui em João 6, que diz assim, João 6, a partir do versículo 25. Amém? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome.
Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. A quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? Né? Eles estavam olhando Jesus com os olhos carnais, né? Eles não entenderam o que era o Messias, quem era o Messias, né? E Jesus respondeu para eles: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e nele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu um Pai, a não ser aquele quem vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Vou até aí. Amém? É interessante também a continuação, mas vou até esse pedaço. É uma passagem muito interessante, muito boa, porque ela reflete os problemas que tem a sociedade hoje em dia, né? O problema que tem as igrejas hoje em dia. A gente vê que o povo, primeiramente, procura Jesus de uma forma apenas para receber os milagres, né? Para suprir as suas necessidades, as necessidades do mundo, as necessidades carnais, né? E quando Jesus fala: não é isso que eu vim trazer, não é essa a mensagem, vocês estão entendendo errado, né? Não é isso. Vocês têm que se alimentar do pão da vida. Tem uma coisa melhor do que isso. Tem uma coisa melhor do que esse pão. Porque o que eles estavam querendo? Que Jesus fosse um segundo Moisés, que ficasse sustentando eles durante, sei lá, toda a vida deles, né? Quando Jesus fala que quem comer esse pão virá para sempre, nossa, eu imagino os judeus eufóricos ali: nossa, eu nunca vou mais passar fome, né? Todo mundo pobre ali. E aí Jesus dá uma declaração dessa, aí eles olham com os olhos carnais, com os olhos, né, com a necessidade que eles estavam passando. É aquilo, né? Jesus vai ser o novo padeiro, né? Ele vai fornecer pão de graça. Mas não é isso, não é esse tipo de pão que o Senhor está oferecendo. Não é esse pão que Ele quer. Muitas das vezes a gente vem à casa de Deus e a gente fica sem saber, né? Qual que é o motivo de estarmos buscando ao Senhor? Qual que é esse pão que a gente está buscando? Aleluia. Né? Ou será, qual que é a motivação de estarmos aqui? Qual que é a motivação de estarmos ouvindo o Senhor? É pelas bênçãos que Ele nos traz ou é o abençoador, né? O pastor costuma falar muito disso, né? O Senhor, Ele chama a atenção. Você pode ver que o Senhor, Ele não está buscando, aleluia, multidões. Porque você vê que o Senhor, Ele dá uma bronca na multidão, né? Ele dá uma dura de tal forma que logo depois eles falam: nossa, mas essa palavra é dura, é difícil. O Senhor, Ele está interessado na nossa salvação. Ele está interessado no nosso relacionamento. Aleluia. É isso que Ele quer de nós, que a gente se envolva cada dia mais com Ele, né? O pão, ele pode ser bom, né?
Mas esse milagre não é o fim de tudo. Não é um motivo pelo qual estamos aqui. O milagre, ele é só um sinal. Ele é só um sinal do caminho. Apenas isso, né? Não é o objetivo. O objetivo tem que ser o Senhor. Tem que estar com o Senhor. Glória a Deus. A gente vê que depois disso, né, logo a gente vê que os judeus, eles ficam questionando Jesus. Nossa, mas que pão é esse que você está falando? Eles olham de uma forma tão natural, né, que eles acabam não vendo as coisas espirituais que o Senhor está tentando transmitir para o seu povo. Muitas das vezes a gente está com os olhos muito fixos no mundo, né, nas coisas carnais, nas coisas deste mundo. Não é isso. O Senhor, Ele quer que a gente olhe para as coisas espirituais, para o que Ele requer de nós. Aleluia. E é muito engraçado porque essa passagem ele começa a fazer uma comparação, aleluia, justamente com o objetivo da ceia, né? A gente vê uma forte relação que Jesus, ele fala, eu sou o pão vivo, né? E depois ele fala que aquele que não beber do meu sangue, né, não terá vida eterna, aquele que não comer do meu corpo não terá vida eterna. Aleluia. É só o Senhor para nos sustentar, aleluia, na vida que teremos com Ele. É Ele que vai nos alimentar. Não é as bênçãos, não são as soluções que Ele fornece para nós, porque isso é passageiro. O milagre é passageiro. As bênçãos que temos aqui é passageiro, elas acabam. Jesus, Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois, né? Os milagres, eles acabam, mas tem uma coisa que não acaba, aleluia, que é a vida com Ele. Isso é eterno. É isso que Ele requer de nós, é isso que Ele clama por nós, para que a gente possa buscar a Ele esse tipo de alimento, esse tipo de pão. Glória a Deus. Logo em João, ainda continuando em 51, a gente vê que Jesus, Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei a vida pelo mundo. Jesus, ele tá profetizando, né? Ele está falando do que vai acontecer. Então os judeus começaram a discutir entre si, como este homem pode oferecer a carne para a gente comer? Então Jesus, ele diz, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim que ele se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná, mas eles morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. Porque os milagres, eles podem ser atuados na nossa vida, mas é a vida com o Senhor que é eterna. Aleluia. É estar com Ele. A gente vê logo em seguida que os discípulos, aquela multidão, fica triste com o Senhor. Porque eles queriam um pão, aleluia, carnal. E eles falam, no versículo 60, duro é essa palavra, quem pode suportá-la? É complicado, porque hoje a sociedade é outra, né? Mas naquela época, eles passavam fome, né? Eles tinham dificuldades assim extremas. E aí você vê uma palavra do Senhor, né? Falando, não é esse pão vai acabar. Não é isso que eu vim trazer. Aí eles desanimam, né? Eles deixam Jesus. A multidão começa a se esvaziar. E Jesus, logo em seguida, Ele fala assim para os discípulos, e vocês não vão também? Você pode ver que o Senhor, aleluia, Ele não procura holofotes, Ele não procura seguidores. O Senhor, Ele procura discípulos. É diferente.
Será que a gente está sendo um discípulo ou um seguidor do Senhor? Né? Que a gente possa cada dia mais aprender com eles, né? Com o Senhor e com os discípulos, porque eles ficaram com Jesus. É muito interessante porque Pedro, ele responde o questionamento do Senhor. Jesus responde: vocês não querem ir também, ir com o povo? Eles estão indo embora. E Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente possa aprender com Jesus. Será que a gente responderia como Pedro? Senhor, meus problemas são demais. São muitos. Mas isso acaba. Eu quero ficar com o Senhor, porque só tu tens a palavra da vida eterna. Aleluia. O povo passava necessidade. Os discípulos também. Mas eles quiseram ficar com Jesus. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele quem levanta o caído. É Ele quem sacia a nossa sede. A gente vê naquela passagem da mulher samaritana que vai buscar que Jesus pede a água, né, para ela, e ela fica espantada porque Jesus é um judeu. Fala: nossa, você está me pedindo água? Você não sabe que eu sou samaritana? E judeus e samaritanos, eles não conversam, eles não se bicam. Isso é uma história longa, né? Porque os judeus, eles tinham um preconceito com os samaritanos desde a época que o governo, né, de Israel caiu, né? Quando a gente sabe pela história que os governos deles se separaram, né? Israel se dividiu em dois reinos. E aí vieram os povos estrangeiros e começaram a dominar, né, o povo de Deus que pecou, que errou. E quando caiu o reino do norte, que é Israel, os samaritanos se misturaram com os povos estrangeiros. E eles, quando o povo de Deus retornou, né, foram libertos e quiseram reconstruir o templo, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, e aí começou uma rixa entre eles. E isso se estendeu até diversos séculos, né? Isso se passou por séculos. E a gente vê que, né, o Jesus, ele é um Senhor tão diferente, porque para ele não existe status social, não existe diferença. O Senhor, ele opera maravilhas, aleluia. Não importa se você é rico, é pobre, o Senhor, ele te abençoa do mesmo jeito. Mas o que ele quer? Ele pediu a água e a mulher ofereceu e falou: Senhor, como é que você pede água? Aí ele responde para ela: se você soubesse quem está pedindo essa água, era você que deveria estar pedindo. Aí ela começa, aleluia, a se espantar pelas palavras de Jesus, pelo desenrolar da conversa, porque o Senhor, ele tem palavras de sabedoria, e ele diz, aleluia: quem beber dessa água não terá sede. Que a gente possa cada dia mais a beber dessa fonte que é o Senhor, e desse pão que é o Senhor, que é a vida com Ele. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Vamos estar agora entrando num período, amém, de louvor. E o Senhor falou muito comigo, né? E eu espero que Ele tenha falado com vocês, e creio que Ele vai falar ainda mais. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Deus, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. É no Senhor que a gente encontra força. Aleluia. É no Senhor que a gente encontra sustento para a nossa vida, sustento para a nossa alma. Aleluia. Obrigado, Senhor.
temas mal algum. A luta logo passa e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. E quando a luta vem, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar, tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. O coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que aconteça, estou em tuas mãos. Obrigado, Senhor. Estamos nas mãos do Senhor. Confia nele. Obrigado, Jesus, por tudo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Confia. Deposite a sua confiança no Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Amém. O Senhor, Ele vai continuar falando através do nosso irmão Vitor. Obrigado, Jesus, por tudo. Que a gente possa cada dia mais aprender com o Senhor, a se alimentar, a ficar na dependência do Senhor. Porque esse mundo, já é do maligno, como diz a palavra. Mas a nossa dependência vem de Deus, vem do alto. Não está orando? Vem para que o Senhor continue usando, falando conosco. Obrigado, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, pedindo, Senhor, mais uma vez que o Senhor, Pai,
continue nos usando, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que a sua palavra possa, Senhor, descer, Pai, no nosso coração. Que Ele possa transformar, Senhor. Que a sua palavra possa transformar a nossa vida, Jesus. Usa, Pai, o seu filho, Pai, que está aqui nessa noite, que vai ministrar, Pai, a sua palavra, Jesus. Que ela possa, Senhor, ser como flecha, Pai, em nossos corações. Que ela possa, Senhor, atingir, Pai, as nossas vidas. E a gente possa, Senhor, ser impactados por ela. Que a gente possa, Senhor, ter transformação, Senhor, de vida, Pai. Que a gente possa, Senhor, ter transformação, Senhor, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, Jesus. Usa, Pai, o seu filho, Pai. Eu te peço, Senhor, continua, Pai, falando conosco. Continua, Pai, ministrando a sua palavra, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, e creio, Pai, que o Senhor continuará, Pai, nos usando, Senhor. O Senhor continuará usando, Pai, o seu filho, Pai, a sua igreja, Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigado, Senhor. Som. Glória a Deus, aleluias. Que palavra linda de abertura de culto. Não tem nem o que dizer aqui na frente. A mensagem, quando os seguidores de Jesus, que estavam lá pelos milagres, que estavam lá por conta das bênçãos, por conta da comida sem fartura, por conta das coisas que eles procuravam. E quando Jesus vem com uma palavra um pouco mais dura, dizendo: não é só bênção, não é só milagre. O evangelho é morte, o evangelho é ressurreição, é vida eterna. Aquele povo ficou um pouco triste, um pouco desamparado. Foi saindo um por um, até que ficou somente os discípulos. E ali Jesus, eu acredito que um pouco triste, um pouco enfurecido, perguntou para os discípulos: e vocês também vão? E Pedro falou: para onde nós vamos, Pai? Talvez ele até viu que era difícil, mas para onde nós vamos? E assim nós estamos nessa noite, assim nós estamos nesse mundo, nesse 2021, pandemia, desemprego, falta de dinheiro, fome. E muitas vezes nós vemos as situações, olharmos para nós e dizer: e vocês? Vão embora ou vão permanecer com Jesus? E o mestre diz, né? Para onde vocês vão? E nós temos que nos levantar com muita fé e dizer: para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna, amém? Vamos dar início à nossa mensagem, não vou levar muito período de tempo. Primeiramente vamos começar lendo em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 23 ao 25, diz assim: as palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos. Nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Foi por meio de Jesus que nós somos aceitos por Deus, amém? Para começar a nossa mensagem, eu queria trazer uma introdução. Na verdade, essa introdução é um pouco mais de desabafo, pois eu acredito que desde a história da humanidade, isso é um fato que acontece com todos nós. Todos nós temos problemas, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. E o interessante é que essas lutas, elas vão mudando com o tempo. Quando nós somos na parte da juventude, quando nós somos crianças, na escola, a gente tem a luta na escola. Não pode repetir na escola, não pode tirar nota baixa na escola, senão chega em casa, o chicote vai estralar. Então eu lembro quando eu era criança que minha mãe era professora, então as notas tinham que ser 8 para cima.
E quando eu tirava uma nota baixa, o chicote estralava. E eu lembro quando eu sempre fui um pouco arteiro na escola, às vezes fazia uma bagunça, e a professora vinha e escrevia um bilhetinho lá no meu caderno. Olha, aluno tal, Vitor, bagunçou, jogou bolinha de papel hoje na sala de aula. E no outro dia eu tinha que mostrar para minha mãe em casa, ela ia assinar, e eu ia levar para a escola. Eu lembro que o caminho da escola até em casa era um caminho que durava, parecia que eram uns 10 quilômetros. O medo suava de ter que levar um bilhete dizendo que eu me comportei mal na sala de aula. São as lutas de uma criança. E a gente vai crescendo, a gente se forma no colégio, aí vem aquela luta, aquela pressão da faculdade, que hoje em dia, com estudo é difícil, imagina sem estudo. E você consegue entrar na faculdade, você acha que melhorou, que acabou, na verdade só começou, que vem a tal das provas, literalmente as provas, as avaliações teóricas. E eu lembro que na minha época de faculdade tinha semana de prova que eu não conseguia nem dormir, com receio. Eram contas assim, inabaláveis, algo que era difícil de fazer, e eu lembro que aquilo me tirava o sono, aquilo me dava angústia. E quando eu ia para a prova, às vezes eu ia bem, às vezes eu não ia. Eu lembro que na minha primeira prova na faculdade, aula de cálculo 1, funções, eu tirei 1,5 de 0 a 10. Eita luta. O ano começou e eu já tenho uma nota 1,5. E para tirar isso no final do ano? E conforme o tempo vai passando, a gente tem os problemas sentimental. Quem não, quando foi adolescente, gostou da menina, mas a menina não gostava dele. Ou a menina gostava do rapaz e o rapaz gostava de outro. E são aqueles problemas que vai tirar o sono, você vai perdendo a esperança, você vai ficando meio cabisbaixo. Depois você casa, acha que resolveu o game, na verdade você só passou de fase. E aí vem problema na vida conjugal, problema que tira o sono, problema que nos deixa aflitos. E aí a gente vai crescendo, a gente consegue um bom emprego, e conforme a sua função na empresa, vai vir lutas. Falo por mim, o meu serviço é um leão por dia, mas tem dia que é 10 leão que tem que matar. Tem dia quando eu consigo dormir, que eu fico cabisbaixo, só sei falar do trabalho, eu fico tentando achar uma forma de resolver os problemas. E aí você tem que dar a direção, você tem que ter um resultado, e você tem que ter responsabilidade. E quantos nós queremos um cargo elevado, queremos virar um líder numa empresa, um supervisor, um gerente? Rapaz, vai dar trabalho, você vai ter que trabalhar até tarde, vai ter dia que você não vai conseguir dormir pensando no serviço. E quando a gente consegue se estabilizar, vem os problemas na vida financeira, é o carro que quebra, é a casa que tem que pagar, é as contas que não param de chegar. E tudo isso são problemas das nossas vidas que vão tirando o nosso sono. E quando parece que tudo está bem, de repente, o filho fica doente, o seu pai que já tem uma idade avançada contrai uma doença, alguém da sua família fica enfermo. E parece que conforme as coisas na vida vão passando, as lutas vão acontecendo. Você supera uma, vem outra. Supera uma, vem outra. Supera uma, vem outra. Essas lutas tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, nos dão ansiedade. O que acontece? Que se nós focarmos nas lutas diárias, a nossa fé vai se enfraquecer. E o versículo que nós lemos aqui em Romanos 4, 23 e 25 diz, no 25, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Essa é a nossa fé. Qual é a sua fé, Vitor? A minha fé é que Jesus morreu por mim, e que como Ele morreu por mim, eu sou aceito por Ele. A minha fé não é que eu não vou ter luta, a minha fé não é que eu não vou ter dias tristes, a minha fé não é que algo nunca vai dar errado na minha vida, não. A minha fé é que Jesus morreu por mim e eu serei aceito por Ele.
Mas convenhamos, eu sou uma pessoa que não tenho tanta idade, mas se pegar aqui pessoas mais experientes, o pastor Jair, o Abraão, vão dizer que tudo na vida passa. Aquele problema que você tinha 10 anos atrás, de repente, passou. Aquele tempo de faculdade que parecia que as provas nunca iam acabar, acabou, você se formou. Aquele emprego que você perdeu, já passou. Aquela falta de dinheiro, passou, agora você tem, lá na frente você vai faltar de novo. Aquele parente enfermo que acabou falecendo, já passou. Tudo na vida vai passando. E conforme você vai olhando para trás, você consegue listar o tanto de leão que você teve que matar, e você continuou firme, continuou de pé. O que eu estou querendo dizer é que todos esses problemas que nós enfrentamos, que eu vou denominar de problemas da vida, as lutas diárias, elas passam, elas têm um fim. Por mais que pareçam que não vão ter, elas vão ter um fim. Talvez o fim não é o que a gente quer no momento, mas elas vão ter um fim. Porém, existe algo que é muito mais complicado do que a falta de dinheiro, do que a enfermidade, do que um trabalho que está dando dor de cabeça, do que não conseguir ser aprovado na faculdade, do que você não ter um amor correspondido. Um problema que se chama morte. E a morte, ela existe porque nós pecamos. E a consequência do pecado é a morte. Infelizmente, a morte é o único problema que a gente não consegue solucionar. A morte é o único problema que nós não vamos ter como evitar. E desde o princípio da humanidade, a grande questão foi a morte. A grande questão foi que um dia acaba. A grande questão é que um piscar de olhos, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos, não tem um padrão. A morte chega para os nossos parentes, para os nossos filhos, para nós. E esse é o grande problema. Então aqui eu quero fazer uma comparação. Os nossos problemas diários, falta de dinheiro, desemprego, problemas no relacionamento, casamento, são os problemas diários que nós vamos superando, que são difíceis, que enfraquecem a nossa fé. E do outro lado nós temos um problemão, que é o tal da morte. E que nós não vamos conseguir fugir dela. É um problema que você pode esquecer, mas um dia ela vai bater na sua porta e não vai ter muito o que fazer. Pode demorar um pouco mais, você pode ter uma vida prolongada, pode ter uma vida feliz, próspera, uma vida triste, mas não interessa. O grande problema da humanidade é a morte. Porém, eu vou abrir agora em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15. Versículo 20. Olha que maravilha. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 diz assim: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e essa é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. O grande problema da humanidade foi resolvido pelo nosso Deus. Parece que o homem mundano, ele pode acordar e dizer: cara, tá tudo errado porque um dia eu vou morrer, então para que viver se eu vou morrer? Aí vem o nosso Deus e fala: meu filho, você não vai morrer.
Quer dizer, você vai morrer, mas você vai viver. Porque a maravilha do Evangelho é que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar. E agora o grande problema da morte, para quem tem fé em Jesus, já não é um tão grande problema. Pode ser um incômodo, mas não é um tão grande problema. E essa é a nossa fé, porque muitas vezes nós ficamos bipolados, pensando nos nossos problemas diários, é a falta de dinheiro, é o desemprego, é a pandemia, é as enfermidades. E enquanto nós não olharmos para a nossa fé e que Jesus resolveu um problemão, nós nunca vamos entender que esses problemas que nós vivemos não é nada. Vou fazer um breve comentário, vocês reflitam junto comigo. Imagina o seguinte, uma hipótese. Você está precisando de dinheiro, cheio de dívida, a família é daquele jeito, tudo complicado, e aí de repente você vai participar de um reality show, de um programa de TV, vamos supor. Aí eles falam para você o seguinte: olha, você vai ter que ficar um mês é muito, você tem que ficar 2 semanas morando na rua. Deve ser, 2 semanas morando na rua? Não, mas calma, você vai ficar morando na rua, mas vai ter uma assistência médica ali, é um desafio. É entretenimento. Você vai estar lá morando na rua, mas vai ter um médico, qualquer coisa, você não vai, nada de ruim vai acontecer com você, mas você vai passar fome, você vai passar chuva, vai passar frio. Tá bom, beleza. O que eu ganho com isso? Você ganha R$1 milhão. Como que é? R$1 milhão para ficar 2 semanas morando na rua? Aí talvez você pensa, 2 semanas? Eu acho que dá para aguentar 2 semanas morando na rua. Por 1 milhão? 1 milhão sem imposto, sem tudo limpo. Não, tudo limpo. É meu mesmo, é seu. Você faz o que você quiser com esse dinheiro. Se quiser doar, se quiser investir, pagar suas contas, mas você vai ter que passar por um processo. Eu acredito que pelo menos eu e muitos de nós diria na hora, demorou. 2 semanas? Não, que isso, vamos embora. Vou passar chuva, frio, vou reclamar, mas vai ter uma ambulância ali do lado? Tá bom, então vamos. Por 1 milhão? Cara, muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Jesus chega para nós e fala, você vai viver aí 70, 80 anos na vida, na terra. Talvez você vive um pouco mais, vive um pouco menos. Vai passar uns perrengues, vai passar uns problemas, vai ficar sem dinheiro, vai ficar desempregado, vai ter umas lutas no casamento. Vai viver isso na terra, mas depois você vai ter uma vida na eternidade. Essa é a comparação. Quando a gente olha o fim, o meio se torna algo que não importa muito. Quando nós recebemos algo que é valioso e temos que passar por um sofrimento, o que é valioso é muito mais, enche os nossos olhos. Falar, cara, 1 milhão para ficar 2 semanas na rua? Eu vou agora. Viver uma vida, ter alguns sofrimentos nessa vida, com a recompensa da vida eterna, meu amigo, cai para dentro, não tem problema, eu vivo, se for para viver, se for para sofrer, a gente vive porque a nossa fé é que assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, e isso é muito profundo, e isso é muito verdadeiro, porque os problemas das nossas vidas tendem a enfraquecer a nossa fé. E a nossa fé é que nos leva ao acesso a Jesus Cristo, que assim como estava escrito, que nós lemos aqui em Romanos, a nossa fé é que conforme Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Conforme ele foi aceito por Deus, nós também seremos aceitos. Essa é a nossa fé. Mas aí vem as lutas, vem os problemas, vem o dia a dia, vem a rotina e a nossa fé vai diminuindo. Aí conforme a gente vai olhando para os nossos problemas, vai olhando para as nossas lutas, aí a nossa fé vai diminuindo, de repente, que Jesus ressuscitar?
Aí de repente a gente olha para Deus e fala: Deus, fala sério, não está falando de vida eterna. Eu estou falando da comida que eu tenho que pôr para os meus filhos. Eu estou falando do desemprego, estou falando da pandemia. Você vem falar de vida eterna? E aí a gente volta lá no que foi ministrado pelo Joel. Quando os seguidores de Jesus queriam o quê? O pão, os milagres, queriam resolver os problemas. Aí Jesus fala: não, vocês não estão entendendo. O problema não é nada, cara. Eu tenho uma vida eterna, é 1 milhão para vocês ficar aqui 2 semanas. E de repente a gente começa a olhar nossas vidas e nós somos iguais os seguidores que abandonaram Jesus. Porque Jesus disse que a vida eterna era mais importante. Porque Jesus falou que a salvação era algo muito além. E nós vamos viver uma vida focada dos nossos probleminhas, sendo que Jesus resolveu o maior problemão que poderia existir. E quantas vezes nós já oramos, quantas vezes nós já buscamos, quantas experiências já tivemos com Deus, quantas vezes já choramos dentro de uma igreja, dentro de um quarto, em uma vigília, e de repente você olha, nós nos analisamos e falamos: cara, eu me tornei o cara que disse tchau para Jesus. E de repente as nossas dificuldades, os nossos probleminhas se tornam algo que enfraqueçam a nossa fé. Quando nós chegamos nessa situação, nós temos que avaliar e usar uma prática da palavra que está lá em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Só um momento, só pegar o versículo certinho aqui. Na verdade não está em Romanos, desculpa, está em Coríntios. Diz assim, 1 Coríntios 15, versículo 26. Eu vou ler o contexto todo. Nós já lemos, vou ler de novo. 1 Coríntios 15, 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. 26 agora. O último inimigo que será destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. O que eu quero dizer com isso? O que Deus me tocou em falar sobre isso? É que Ele venceu a morte. Ele resolveu tudo. E agora falando no tópico da nossa fé, vamos voltar lá atrás. Os problemas das nossas vidas, a nossa fé está se enfraquecendo, e a gente está olhando para o desemprego, está olhando para as lutas no trabalho,
os filhos que estão passando necessidade, da gente ficar triste, ficar cabisbaixo, e a nossa fé vai diminuindo. O que nós temos que fazer é olhar para a cruz, é olhar que Jesus ressuscitou e nos prometeu que nós também ressuscitaremos, é olhar que Ele resolveu o grande problema da humanidade, que é a morte, e pensar em comparação, que se Jesus resolveu a morte, o que é um desemprego? O que é uma fome? O que é uma doença? O que é uma pandemia? Sendo que Jesus resolveu o problema da morte. E de repente, quando você começa a olhar para Jesus, a sua fé vai aumentando. A sua fé que estava pequena, a sua fé que estava cabisbaixa, a sua fé vai crescendo. A sua fé vai aumentando. E de repente você vai olhando para Jesus e fala: sim, Jesus morreu e ressuscitou. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus mudou a minha história. E de repente agora não são mais os problemas, o foco é Jesus. E se você está sem emprego, se você está triste, se você está passando fome, o foco é Jesus. E sua fé aumenta. E se você não tiver emprego, tudo bem, porque Ele é o mestre. E se você for morrer depois, tudo bem, porque Ele é o mestre. É forte, mas é verdade. Essa vida um dia vai acabar. Infelizmente, nós só experimentamos a vida aqui na terra. Nós não experimentamos a vida lá no céu. Mas o ápice da nossa existência não é aqui na terra, é no céu. Aqui na terra é só uma versão beta. É igual quando vão fazer um software ali, tem a versão beta que eles testam. Então isso aqui é só o início, cara. Isso aqui não é nada. Mas o grande problema é que a gente só experimentou isso. Lá é o ápice. É o que vai mudar tudo, é lá. Quando estiver lá, não vai ter isso aqui não é nada. A gente vai lembrar desses problemas. Que é isso, cara? Ressuscitar, imagina o que é ressuscitar. A Bíblia fala que Jesus teve um corpo glorioso. Não é, ele era o Espírito, não. Jesus comeu com os discípulos. Jesus esteve com os discípulos, comeu um peixinho assado, viveu um período, se não me engano, 40 dias junto com os discípulos. Ele estava lá fisicamente, mostrou, olha aqui, ó, os furos das minhas mãos. Eu estou aqui, carne e osso, não é um fantasma. Não é o nosso fantasma, não, nós vamos ressuscitar. Vai ser eu, vai ser a minha consciência, vai ser o meu corpo, talvez num corpo melhorado, talvez um pouquinho mais magrinho, não tão ruim, não sei como vai ser, mas, cara, nós vamos estar lá. E a fé do cristão não é que as coisas desses mundos vão ser boas. A fé do cristão é da salvação. Infelizmente hoje o evangelho está totalmente fora de contexto. Hoje Jesus virou uma espécie de amuleto que você vai para ele te ajudar. Jesus, ele me ajuda. Ele só ajuda você. E nós temos um relacionamento com Deus que é, ó Deus, estou precisando de um favor. Aí nós buscamos a Deus, nós jejuamos, nós oramos, vamos nas igrejas, fazemos as campanhas, damos o dízimo, damos a oferta alçada. Aí o Senhor vem e faz o milagre. E a gente fala, yes, tá certo, esse é o evangelho, essa é a fé. Tá vendo só? A fé curou, a fé libertou, a fé deu um novo emprego. E hoje nós vemos igrejas lotadas, as pessoas estão saindo pelas portas, não tem espaço, porque lá não é pregado que o evangelho é a salvação, lá é pregado que o evangelho é a bênção, lá é pregado que o evangelho é que Deus vai curar os seus problemas. Qual é o seu problema? Primeira coisa que é pregado é: qual é o seu problema? Diga para Jesus qual é o seu problema. E quando a gente olha para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos que a nossa fé é em Cristo,
é na ressurreição, é na salvação. E quando nós olhamos a história da igreja primitiva, onde eles não tinham escolha, ou era Jesus ou era a morte, não tinha probleminha, não tinha desemprego, não tinha discussão com a mulher, com o marido que não está fazendo as coisas certas dentro de casa. Esses não eram os problemas. O problema era o leão lá dentro do Coliseu que eles tinham que enfrentar. E por que aquelas pessoas não abandonaram a fé? Porque elas estavam enraizadas que a fé é o céu, que a fé é a salvação. Porque elas estavam enraizadas, que elas tinham tanta certeza que elas iam ressuscitar, pode matar. Que elas entravam lá, pode matar, pode apredejar, não tem problema. Eu vou ressuscitar. Pode morrer, mas isso aqui eu só vou dormir. Eu não vou morrer, eu vou dormir. E aquela fé, se tivéssemos um pouquinho daquela fé, nós íamos entender que esses desânimos do dia a dia não é nada. E nós íamos olhar que Jesus morreu e ressuscitou, e os nossos problemas só são os nossos problemas. A mensagem de hoje é: não desanime. Se talvez hoje você é essa pessoa que, por conta dos problemas, não está fácil mesmo. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para quem é rico, não está fácil para quem é pobre. Não está fácil para quem é legal, para quem é chato, para quem é crente, para quem não é crente. Não está fácil. Nós vivemos dias atípicos, onde cada dia nós recebemos a notícia: que fulano foi para a UTI. Nossa, o tio tal lá passou mal também, foi para o hospital, passou mal. É o primo, é o irmão. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. Até que pode ser dentro da nossa casa, pode ser conosco. E se nós ficarmos com a fé focada nos problemas, na pandemia, ela vai ser desestabilizada. A nossa fé vai se desestabilizar. Em vez disso, o que nós temos que fazer? Olhar para Cristo. Dizer: assim como Jesus ressuscitou, acabou com o problema da morte, Ele pode acabar com esse problema. E se não acabar, glória a Deus, é passagem direta, é poupar o tempo. Em vez de ser 2 semanas na rua, vai ser só 1 semana, porque veio antes. Essa tem que ser a nossa mente, essa tem que ser o nosso pensamento. Senão a gente vai ficar bipolar, a gente vai ficar louco, e de repente nós vamos enfraquecer na fé. E a igreja, que tem que ser a chama viva, o sal da terra, a luz do mundo, a igreja vai se apagar, as pessoas vão se apagar, e o evangelho vai se enfraquecer. Mas glória a Deus, que essa palavra é viva e que o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Não importa como está seu coração, Jesus sabe de tudo. Porque talvez você pense assim: Vitor, você está falando isso aí, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo. Faço a mínima ideia. Talvez você ouça essa mensagem e fala: nossa, que mensagem bonita, edificante, mas quem vai ter que acordar amanhã de manhã na luta sou eu. Sabe o que é mais lindo do nosso evangelho, do nosso Deus, de Jesus Cristo? É que o nosso Deus experimentou isso aqui. Jesus se fez carne. Ele esteve entre nós. Ele andou nesse chão. Ele comeu os alimentos que nós comemos. Ele passou calor, passou frio. Ele sofreu. Ele ficou triste. Ele ficou com raiva. Ele experimentou os sentimentos que nós temos. Ou seja, Ele sabe de tudo. Então, se talvez você fale assim: Vitor, você não sabe o que eu estou sofrendo? Mas Deus sabe. E com clareza, porque Ele esteve entre nós. Ele sofreu por nós. Ele experimentou a vida, assim como nós experimentamos.
Ele saiu lá de Deus e falou: não, vou experimentar com eles. Ele entrou no jogo. Com base nisso, o que eu aconselho? É que nós venhamos a abrir os nossos corações. Que nós venhamos ser sinceros. Que nós venhamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que a salvação é o ápice do Evangelho, mas está difícil. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. E o nosso Deus sabe que ter um trabalho é importante para nós. E o nosso Deus sabe que ter um casamento saudável também é importante. E que aquele probleminha que também é importante. E Ele nos ama. Então, com base nisso, a gente consegue entender que o nosso Senhor não só resolveu a morte, mas Ele nos deu acesso para resolver todos os nossos problemas. Porque com a fé enraizada em Jesus e o contato que nós teremos com Ele, Ele vai nos dar paz. Porque no último versículo, que Jesus diz assim: eu venci o mundo. O mundo é complicado. Vai ser difícil, vai ser dureza. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Vocês vão passar sofrimento, mas eu venci. E tem um outro versículo na Bíblia que é uma passagem que eu acho maravilhosa, que é Jesus dizendo que estaria conosco. Calma, não fiquem tristes. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então não importa qual pandemia venha, qual desemprego venha, qual problema que você tem na sua vida, Ele resolveu o problema dos problemas, que é a morte. E Ele está aqui conosco para resolver os nossos pequenos problemas. Esse é o nosso Deus, o Deus maravilhoso, que resolve tudo, que não deixa nada para trás. E com base nisso, eu queria encerrar essa mensagem dizendo: tenham fé, mas tenham a fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira? É que Jesus morreu e ressuscitou por nós, e nós seremos ressuscitados por Ele. Que quando nós dermos o nosso último suspiro, o próximo suspiro vai ser junto com Ele, e vai ter um próximo suspiro. Essa é a nossa fé. E que a nossa vida aqui na terra, apesar das tribulações, apesar dos problemas que nós temos que encarar nessa próxima semana, Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos acompanhando, Ele está junto, Ele sofre junto. Ele não é um Deus que nos abandona, Ele não é um Deus que nos deixa viver a vida sozinhos. Ele está conosco, Ele sabe do seu problema. E pode ser que talvez o seu problema não se resolva do jeito que você quer, mas tem de bom ânimo, porque a salvação é maior que esse problema. E Ele resolveu. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passar a palavra para o nosso Joel. Glória a Deus, amém. Obrigado, Jesus, por a sua palavra. Glória a Deus. Maravilhosa. Ela confirmou tudo, né? Desde o começo da abertura até os louvores. E é incrível como tudo se resume, né? A estar com Ele um dia, né? A receber, aleluia, se saciar dessa água, dessa vida, que é estar com o Senhor, dessa fonte que é o Senhor. Obrigado, Jesus, que um dia estaremos contigo. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Que essa
noite. Essa seja a nossa fé. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio cê está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O Senhor é a fonte da nossa vida. Paz do Senhor, irmãos. Amém. O homem é feliz quando põe a sua confiança em Deus, né? Porque o salmista diz: eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do céu, Criador dos céus e da terra, né?
Então eu quero dizer aos irmãos, mantenham-se na fé, mantenham-se na esperança, e que, como foi lido aqui hoje, como foi pregado aqui hoje, desde o início, como o Joel falou, Deus confirmou a palavra através dos hinos e confirmou os hinos através da palavra. Isso significa que Deus falou conosco hoje. Fique firme com Jesus, porque Ele nos ressuscitará no último dia. Amém? Então os avisos da semana estarão no grupo e nós vamos fazer a oração final e encerrar. Quero agradecer a equipe técnica que esteve aqui com a gente hoje, Eduardo, Joel, Vitinho e a Mica. Deus abençoe vocês. Vamos fazer a oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui na Tua presença. Senhor, que esta palavra, Senhor, possa alcançar vidas que estão aí em casa nos assistindo, que estão pela internet nos assistindo nesse momento, Senhor. E que nós possamos manter a fé, que nós possamos, Senhor, não mexer, não alterar os marcos colocados pelos nossos antepassados, que nós possamos, Senhor, continuar firme na esperança, Senhor, de que nós vamos herdar a vida eterna, de que Jesus Cristo nos ressuscitará no último dia. Senhor Deus, aumenta a nossa fé para que nós possamos vencer esse mundo, Senhor, porque é a fé que vence o mundo. Deus, em nome do Senhor Jesus, as famílias, Senhor, que estão passando, Senhor, por algum problema, eu sei que Tu és a solução, que a Tua mão esteja com cada um deles, Senhor. Portas de emprego, Senhor, nós pedimos que Tu abras em nome de Jesus. Senhor, dê saúde ao Teu povo, para que nós possamos Te adorar, Te louvar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, porque os mortos não Te louvam, ó Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, receba o nosso louvor, feito aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, como um cheiro suave, Senhor, em suas narinas. Papai querido, despeça-nos também em paz. E que a Tua mão, Senhor, esteja conosco, por onde nós andarmos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, irmãos. Cada um de nós diga amém. Deus abençoe a todos. Chegou um pedido de oração aqui recente, e eu vou pedir que os irmãos nos ajudem em oração. Orem pela mãe da minha esposa, a mãe da pastora Lúcia. Porque certamente por essas horas aqui que nós estamos no culto, ela não deve ter passado muito bem. Deus sabe, eu não estou sabendo de muita coisa, mas peço oração publicamente aqui em nome do Senhor Jesus. E tem outros pedidos de oração. Ore pela Demi, Taina e família. Ou Tainá, né? E família. Vamos fazer essa oração todos juntos. Você que está em casa também. Todos esses pedidos de oração que foram feitos aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em nome de Jesus. Dessa vez, Senhor, para suplicar, Senhor, por vidas que estão nesse momento, Senhor, em leitos de enfermidade, que estão, Senhor Deus, passando por algum problema de saúde, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, os pedidos de oração que foram feitos aqui, Senhor. Colocamos, Senhor, diante do Teu altar, a irmã Leontina, Senhor, a mãe da pastora. Colocamos diante do Teu altar, Senhor, a Demi, a Tainá e a sua família. Senhor Deus, eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas esse pedido de oração que chegou aqui agora, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Visita o Teu povo, Senhor, visita essas pessoas, especificamente, Senhor, nessa oração em nome de Jesus. Tu és o médico dos médicos, ó Deus. Tu nos fizeste, Tu esquadrinha nossos corações, Senhor. Tu sabes quantas células tem no nosso corpo. Tu podes, Senhor. Alivia a dor, Senhor. Não permita que sofram. Em nome do Senhor Jesus. Contudo, Senhor, faça a Tua vontade e não a nossa.
pois de ti é a vida, Senhor. Tu geraste a vida, tu tens o domínio da vida, e é em tuas mãos que eu coloco essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.